Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Vocês podem sentar um pouco, tá bom? Para mim é uma satisfação estar aqui com os irmãos nesta noite, vendo o que o Senhor começou a fazer. Mas aquilo que Ele começou a fazer, Ele é fiel para completar, amém? Irmãos, para nós é um prazer estar com os irmãos nesta noite de ceia, e eu creio que nós vamos sair daqui bem melhor do que nós chegamos, tá bom? Mas o apóstolo Paulo, ele está louvando aos cristãos, em 1 Coríntios capítulo 11, não é? Ele começa louvando aos cristãos, mas no que diz respeito à ceia, Paulo não os louva porque eles não estão se ajuntando para melhor, e sim para pior, não é assim? Mas eu creio que nós nos reunimos hoje para melhor. Quantos creem que vai melhorar? Quantos creem que vai ficar mais claro, vai ficar mais seguro? Então, se esta é a expectativa do seu coração, é isso que você vai receber. Mas para isso você tem que voltar o seu coração com humildade para receber a sua palavra. Amém? Primeiro eu quero saber quantos estão em Cristo aqui. Quantos estão em Cristo? Agora eu quero saber, como assim? Se você está sentado aqui, Ele está sentado lá, como é que você está nele? Diga, Ele está lá, eu estou aqui. Diga, mas eu estou nele. Agora pergunta ao seu vizinho, como assim? Diga, por causa do outro. Amém? Você só está nele por causa do outro. Ou o outro está em você. Se o outro não estiver em você, você não está nele. Irmãos, na última mensagem que Jesus falou, quando esteve vivo aqui na terra, antes de morrer e ressuscitar, foi no capítulo 14 de João. Ele começa com essa mensagem: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. E essa mensagem que começa em João 14, vai terminar em João 16, quando eles tenham-vos dito essas coisas, para que em mim tenhas paz. Para que em mim tenhas paz. Quantos estão nele aqui? Mas como assim? Se você está sentado aí, Ele está sentado lá. Mas eu disse, você só está nele se você também estiver no outro. Agora pergunta, que outro? Digo, o outro Consolador, digo que Ele rogaria ao Pai e Ele nos daria. Quantos creem que Ele já rogou por você, Ele já lhe deu um outro Consolador? Quem é Ele? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele, amém, está convosco e habita em vós. Diga, Ele está comigo e habita em mim. Irmãos, eu estou só chamando a sua atenção, porque muitas vezes nós estamos metendo pau nas demais religiões, quando nós não passamos de religiosos gospel. Irmãos, e tem cada tipo de cristão. Há um cristianismo massificado, irmãos. Amém? Mas o cristianismo só tem uma porta, que é o próprio Cristo. Amém? É o próprio Cristo. E você só vem a Ele pelo outro. É o outro que vai te conduzir a Jesus. Para isso eu quero que você abra sua Bíblia em João capítulo 14. Aleluia, versículo 20. Eu creio que... Amém? Então Jesus disse que quando aquele outro viesse, amém,
Amém? Naquele dia, os seus discípulos iriam saber de algumas coisas. Naquele dia, quando outro viesse, naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Naquele dia vocês vão saber que eu estou em meu Pai, e que o Pai está em mim, e eu em vós, através do outro. Amém? Irmãos, a Bíblia diz lá, em 1 Timóteo 3,16, que grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifesto em carne, foi também justificado em espírito, foi pregado entre os gentios, foi crido no mundo e também foi recebido na glória. Diga, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado em carne, foi também justificado em espírito, foi pregado entre os gentios, foi pregado entre as gentalhas, foi crido no mundo e recebido na glória. Quantos creram nele aqui? Quantos creram nele aqui? Diga, ele foi recebido na glória. Agora pergunta sobre o que é que nós temos a ver com isso? Diga, tudo a ver ou nada consta. Diga, ele foi recebido na glória. Mas você sabia que tem muitos evangélicos que creem em Romanos 3,23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus? Agora eu pergunto, nós estamos destituídos da glória? Qual é a nossa condição? Qual é a nossa condição agora? Destituídos ou restituídos da glória? Amém? Irmãos, você não está mais nessa condição de destituído da glória, você está restituído à glória que o pecado lhe tinha tirado. Quantos estão comigo aqui? Amém? Mas há uma glória para você manifestar nesse vaso de barro que você está vivendo. Há uma glória para você manifestar aqui e agora, ainda neste corpo. Mas você só vai manifestar essa glória se você se inteirar dessas realidades. Senão você vai ser apenas um religioso moderno. Quantos estão comigo aqui? Diga, Cristo em mim, a esperança da glória. Diga, Cristo em nós é a esperança da glória. Agora pergunta ao vizinho, qual é a nossa esperança? Diga, para esta vida e para a vida que há de ser. Qual é a nossa esperança, irmãos? Qual é a sua esperança para hoje, para amanhã? E para depois da sua morte? Qual é a sua esperança? Amém? Diga, agora permanece três coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destas coisas é o amor. Diga, mas existe uma coisa muito importante na nossa vida aqui na terra, é a esperança. Agora eu pergunto, como está a sua esperança? Qual é a sua esperança para esta vida? Cristo em nós é a esperança da glória. De fato, irmãos, o apóstolo Paulo diz que isto, e o padre até diz, o padre pega no dia da Eucaristia, né, assim, a hóstia dele é grande, o cálice dele é maior, ele molha no vinho e diz, grande é o mistério da Eucaristia. E os irmãos da Igreja Católica saem para casa todo misterioso depois de participar da hóstia e do vinho, né, assim, mas não fique rindo não, porque muitos cristãos saem também da igreja evangélica, sai tudo misterioso, sem saber o mistério da Eucaristia. Mas se nós discernirmos, de fato, o que é isto, irmãos? Amém? O que isso de fato representa? Amém? A comunhão do cálice, a
comunhão do sangue e a comunhão do corpo, do pão, do corpo de Cristo, irmãos. Nós iremos caminhar de glória em glória sobre esta terra. Amém? Diga: sobre este mundo vem densas trevas. Diga: mas sobre nós já brilha a glória do Senhor. Amém? Já brilha a glória do Senhor, mas essa glória vai brilhar cada vez mais quando você contemplar, irmãos, a sua face como por espelho, quando você lê esta palavra. Mas o problema é que muitos de nós estamos brigando com o espelho. Não pode ser assim. Se é assim, por que eu estou vivendo assim? Irmãos, nós podemos estar vivendo aquém dessa realidade se nós não atentarmos para a palavra. Mas se você atentar para a palavra, você vai ver, amém? Como vai ser a sua caminhada sobre a terra? Diga: a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Diga: cachorro late. Diga comigo: cachorro late. Gato mia. Crente crê. Tem algum crente aqui hoje? Então você não está aqui nem para latir, nem para miar. Você está aqui para crer na palavra. Você está aqui para crer na palavra. E se você mantiver o espírito da fé, crendo e falando, é assim que você vai viver de glória em glória sobre esta terra. De glória em glória sobre esta terra, irmãos. Aleluia. Mas nós temos que discernir claramente, irmãos. Amém. Que esse mistério da piedade já foi revelado. Amém. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, em Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27, ele diz: amém, o mistério que esteve oculto, que estivera ou que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas que agora, todavia se manifestou aos seus santos. Amém. Mas que agora ele quis manifestar aos seus santos. Tem algum santo aqui? Então esse mistério que as gerações passadas não conheceram, ele quis revelar aos seus santos. Versículo 27. Aos quais Deus quis dar a entender quais as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Deus quis dar a você este conhecimento desta realidade, Cristo em você, a esperança da glória. Mas Cristo está lá, você está aqui. Mas você só está aqui por causa do outro que está em você. Você só está aqui por causa do outro que está em você. Irmãos, ou nós temos esse entendimento, ou nós vamos continuar com esse conhecimento empírico dos sentidos, aonde vai se sobrepor a este conhecimento espiritual. Porque na verdade nós podemos até dizer que temos o conhecimento espiritual, mas na realidade, na hora que o bicho pega, é o conhecimento empírico dos sentidos que vai prevalecer. Quantos estão comigo? Diga: o justo viverá da sua fé. Amém? O justo viverá da sua fé. Se você crê nessa palavra, é assim que você vai viver. Amém? Mas não vai ser de qualquer jeito. Amém? Mas para isso, irmãos, nós temos que estar cheios de esperança. Coloca aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Que diz: o que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam, e a prova
e a convicção de fatos que se não veem. Então a fé é a certeza da esperança e a convicção de fatos que não está se vendo ainda. Mas para você ter essa certeza, irmãos, você tem que transpor esse conhecimento natural dos sentidos. Mas para isso você precisa estar cheio do pleno conhecimento. Diga cheio do pleno conhecimento. Amém. Agora, muitas vezes, quando nós lemos cheios do pleno conhecimento, quando eu alcançar esse pleno conhecimento, eu vou crescer. Irmãos, eu quero dizer que você já alcançou. Eu quero dizer que você já tem esse pleno conhecimento. Eu quero dizer que você já tem esse pleno conhecimento. Quando você nasceu de novo, irmãos, esse conhecimento foi ativado em você. Amém? É por isso que o apóstolo Paulo orava. Não, vamos ver o que Pedro dizia. 2 Pedro capítulo 1, versículo 2. 2 Pedro capítulo 1, versículo 2. Veja só. Graça e paz vos sejam multiplicadas, como? No pleno conhecimento de Deus e do Senhor Jesus. Como é que graça e paz nos é multiplicada? Diga, pelo pleno conhecimento de Deus e do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz, embora tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, já não mais o conhecemos assim. O que é o pleno conhecimento? É o conhecimento espiritual. Amém? É o conhecimento que transcende o conhecimento dos sentidos. Diga, eu sou um espírito. Eu tenho uma alma. Eu moro num corpo. Diga, eu sou um espírito. Eu tenho uma alma. Eu moro num corpo. Agora pergunta ao seu irmão, quem somos nós? Diga, nós somos espírito. Nós somos espírito. Então, fisicamente você está sentado aqui, mas em espírito você está unido a Cristo. Quantos creem que estão unidos a Cristo aqui? Quantos creem que estão unidos a Cristo? Em 1 Coríntios 6,17, em 1 Coríntios 6,17, abra lá, preste atenção. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, você não pode ser crente sem a palavra. Quando eu leio o Novo Testamento, quando eu leio toda a Bíblia, irmãos, agora eu leio toda a Bíblia com óculos do Novo Testamento. Eu não sou judeu, tem muita coisa na lei que eu não entendo direito, mas vou dizer uma coisa, quando eu leio com o óculos de Cristo, tudo fica claro. Mas quando eu começo a querer aplicar coisas que foi para um tempo em que o povo estava morto espiritualmente, não entendo a minha condição em Cristo, irmãos, aí nasce todo tipo de porcaria, de religiosidade, de escravidão. Mas quando eu começo a ler a Bíblia com esse entendimento, com esse óculos de Cristo, e o outro me assistindo, tudo fica claro, tudo fica seguro. Quantos estão comigo aqui? Aleluia. O apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios 6,17. Mas, tem algum daqueles aqui? Que se uniu, ou que se une ao Senhor, é um espírito com Ele. Irmãos, aquele que se uniu ao Senhor, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Que espírito é esse, irmãos? Jesus disse, convém que eu vá, porque se eu não for, o outro não vai vir. Mas quando o outro vier, vocês vão saber que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, mas que eu também estou em vós.
estou em vós. Eu estou em vós. Ele está em vós pelo outro que está em você. Diga, porque os três são um. Amém? Jesus está em você por causa do outro que está em você. Aleluia. E lá no capítulo 12, de 1 Coríntios, capítulo 12, abra lá. 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos cear hoje à noite, mas nós vamos cear com a consciência, irmãos, do que isto representa. Amém? Que esta nossa esperança, irmãos, ela não pode ser apagada dentro de nós. Nós podemos sair daqui cheio de esperança, cheio de expectativa, irmãos, sobre o que virá sobre a nossa vida, o que vai acontecer com a nossa vida. É, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, o apóstolo Paulo, ele diz assim: pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre. A todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Eu não sei se vocês estão gostando da mensagem, mas eu estou gostando muito. Aleluia, irmãos. Quando eu começo a falar essas coisas, por mais que essa caixa idiota pensante queira abafar, irmãos, ela não pode. Algo maior que está dentro de mim começa a pressionar de dentro para fora. Diga, o poder que está dentro é muito maior do que o poder que está fora. Diga, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Diga, maior é a força que liberta do que a força que tenta escravizar. Irmãos, eu quero dizer uma coisa: esse poder vai te pegar em cheio, essa presença vai te pegar em cheio, vai te sacudir da cama, vai fazer você dormir mais, vai fazer você dormir menos. Mas se você quiser viver com aquela mesma vidinha que você vivia na carne, mamãe me ensinou assim, papai era assim, eu quero viver assim, então você vai viver. Mas se você começar a viver com esse pleno conhecimento, a graça e a paz vai nos ser multiplicada. Pedro disse: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, está ficando bom, irmãos. Graça e paz, graça e paz, graça e paz sobre a sua vida. Você vai ser tomado de uma paz tão grande, por causa desse conhecimento, irmãos, que vai brilhar cada vez mais na sua vida, cada vez mais vai brilhar. Aleluia, aleluia, aleluia. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, o apóstolo Paulo fecha essa questão do Espírito. Eu estou fechando com o que Paulo está dizendo. Amém? 2 Coríntios 3,17, diga: ora, o Senhor é o Espírito. Quem é o Senhor? É o Espírito. Diga: ora, o Senhor é o Espírito. E aonde o Espírito do Senhor está, aí é a liberdade. Agora eu pergunto: quem é o Senhor? O Espírito. Mas Jesus, irmãos, eu vou só parafrasear parte do capítulo 16 de João. Olha, tem muita coisa para falar para vocês, mas difícil entender. Mas quando aquele outro vier, ele vai conduzir vocês a toda a verdade. Porque ele vai receber tudo que é meu e vai revelar a vocês, porque ele vai me glorificar.
Irmãos, até aquele momento os discípulos não podiam entender muitas coisas, porque eles não tinham nascido de novo, eles não tinham esse conhecimento. Mas quando eles nascessem de novo, eles iam ter esse conhecimento. Quantos nasceram de novo aqui? Então vocês têm esse conhecimento espiritual. Agora vocês têm que exercitar-se nesse conhecimento. Porque senão a sua carne vai prevalecer. Diga, ora, o Senhor é o Espírito. E aonde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Aí a liberdade. Aí Paulo diz, todos nós com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Contemplamos como por espelho, como por espelho a glória do Senhor. Você vai contemplar como por espelho a glória do Senhor. Quando? Quando você atentar para a palavra. Quando você ler a palavra. Quando você parar na palavra. Você vai contemplar. Amém? Contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Diga, e de glória em glória, nós nos conformamos à mesma imagem. A mesma imagem. Diga, como pelo Senhor. Quem é o Senhor? O Espírito. Irmãos, você vai contemplar quem de fato você é em Cristo. Não é o que os seus sentidos estão dizendo, não é o que os seus raciocínios estão dizendo, é o que a verdade da palavra de Deus está dizendo. Mas irmãos, esta é uma glória que está em esperança. O apóstolo Paulo diz que em esperança fomos salvos. Não é assim? Romanos 8, 24. Em esperança fomos salvos. A esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Amém. Diga, em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê, não. Ora, a esperança que se vê, ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como esperará? Irmãos, nós andamos por fé e não por vista. Mas nós temos, irmãos, algo que transcende este conhecimento dos sentidos. O conhecimento espiritual. E quando essa verdade está bem firmada em nós. Irmãos, no dia 24 de fevereiro, eu fui dormir naquela noite com o coração um pouco apertado. Quantos sabem o que aconteceu no dia 24 de fevereiro? A Ucrânia atacou, a Rússia atacou a Ucrânia e bombardeou fortemente o país. Eu comecei a ver, e quando eu comecei a olhar os prognósticos, tanto da esquerda quanto da direita, eu disse, rapaz, tem uma coisa muito errada aí. Irmãos, eu vou falar uma coisa, nós temos que ficar com a palavra, com a verdade de Deus, senão a nossa sabedoria vai ser passional. Mas aonde há inveja e sentimento faccioso, aí há toda espécie de obra má. Mas a sabedoria que vem lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, depois tratável, sem parcialidade, porque é em paz que se semeiam os frutos da justiça. Para quem promove a paz. Tem alguém aqui que promove a paz? Irmãos, nós não estamos aqui para guerrear, não. Nós estamos aqui, a nossa bandeira é a paz. Nós temos que estar cheios de paz. Amém? Então, naquela noite eu fui meditar no livro da paz e da alegria. Acordei de madrugada e fui meditar. Filipenses, paz e alegria.
Mas eu já estava chegando no final de Filipenses, quando o apóstolo Paulo dizia: a paz de Deus que excede todo entendimento vai guardar a sua mente, o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Mas aquela paz ainda não tinha chegado. Porque o versículo 9 de Filipenses, de fato, o versículo 8, o versículo 9 é só a explosão de paz. Porque a minha mente não queria submeter a esse versículo 8. Paulo, terminando a sua epístola, diz: finalmente, Filipenses 4:8, coloca, são 6, tudo, e 2 sis. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, e esses 6 tudo, e esses 2 sis não queria ficar na minha mente de jeito nenhum. Irmãos, eu li, era como assim, parecia, aquela letrinha caiu tudinho. Por que não fica? Por que não fica? Mas eu decidi me mergulhar na palavra. Eu decidi personalizar essa palavra dentro de mim, irmãos. E comecei a falar. De repente, firmou dentro de mim. Aí eu estava agora, com a palavra agora dentro de mim, no meu coração e na minha mente. Aleluia, eu tinha palavra, irmãos. Não importava o que estava de lado, o que estava acontecendo no mundo, nada agora podia me abalar, porque eu tinha palavra. Aí Paulo disse, versículo 9, amém, o que também aprendestes, o que recebestes, amém, o que vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Amém. Quantos vão praticar, irmãos? Quantos vão praticar essa palavra? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, irmãos. Diga, é em paz que se semeiam os frutos da justiça para quem promove a paz. Quantos vão promover a paz nessa cidade? Quantos vão promover a paz na sua casa? Aonde você estiver, no seu trabalho, aonde você estiver, você não está aqui para brigar com ninguém, irmãos. Você está aqui como mensageiro da paz. Claro que você não vai ser conivente com engano. Amém? Mas você tem um espírito. Você tem um espírito pelo qual você vai falar. Diga, ora, o Senhor é o Espírito. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor, e de glória em glória nós nos conformamos à mesma imagem, como pelo Senhor o Espírito. Como pelo Senhor o Espírito. Diga, como Ele é, também nós somos deste mundo. Mas eu já estou quase terminando. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 4. Paulo tinha ouvido falar, irmãos, daquela igreja, naquela cidade grega, que tinha crido em Jesus. E Paulo não cessava de orar por eles. Amém? Dando graças. Amém? Versículo 4. Desde o dia em que ouvimos da vossa fé e do amor que tendes para com todos os santos. Então Paulo não cessava de orar, dando graças por aqueles cristãos de Colossos, desde o dia que ouviu falar da fé deles e do amor que eles tinham para com todos os santos. Agora, o apóstolo Paulo vai dizer onde está a fonte deste amor. Versículo 5. Diga, por causa
da esperança que vos está preservada nos céus, da qual ouviste antes, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou até vós, como também está em todo o mundo, produzindo fruto e crescendo, tal como acontece entre vós. Amém? Desde que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Irmãos, Paulo ouviu falar dessa fé e desse amor, mas Paulo diz, olha, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho que já chegou até vós. Aí ele diz, segundo vocês foram ensinados por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vocês, ele foi fiel ministro de Cristo. Irmãos, eu estou vendo uma fé muito utilitária, as pessoas querendo receber muitas coisas, mas nós temos que procurar aquela fé de vivermos as realidades da palavra, em todas as áreas da nossa vida. Diga, nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Diga, com toda sorte de bênçãos. Amém? Em todas as áreas de sua vida. Você pode viver assim. Mas você só vai viver assim. Primeiro, se você estiver cheio de esperança. Cheio de esperança. Mas como é que vem essa esperança? Paulo diz, pela palavra do Evangelho, que já chegou até vós, como também está em todo mundo, produzindo fruto e crescendo. Produzindo fruto e crescendo, tal como acontece entre vocês. Depois que vocês entenderam a graça na verdade. Nós temos que entender a graça, irmãos. Senão nós vamos traçar a palavra, ou taxar a palavra graça como um induto para o pecado. Um induto para o pecador. Mas graça não, irmão, não é induto para o pecado. Nem salvo-conduto. Graça, irmãos, além do perdão, é a condição que Deus te dá, de você ficar ante a presença dEle, sem medo, sem culpa, sem nenhum complexo de inferioridade, e chamar Deus de Pai, como se o pecado nunca tivesse existido. Isso é a graça de Deus na sua vida. E se pecar? E se pecar? Não corra de Deus, corra para Ele. Você não nasceu para o pecado. Você nasceu para justiça. Amém? O Senhor não somente te perdoa, mas também te purifica de toda injustiça. Ele não vai deixar vestígios na sua vida mais. Então, o apóstolo Paulo, ele não cessava de orar por eles, por aqueles cristãos. Em Colossenses capítulo 1, versículo 19, ele diz assim, Colossenses capítulo 1, desculpe irmãos, não é 1:19 não, é 1:9. Por esta razão também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis com o quê? Com o pleno conhecimento, em toda a sabedoria e percepção ou discernimento tem aí, e entendimento espiritual. Então os cristãos agora transbordando do pleno conhecimento da sua vontade,
em sabedoria e em entendimento espiritual. Irmãos, nós estamos, abra lá em Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, você vai sair daqui e saber, irmãos, que Deus é bom e o diabo não presta. Que o bem vem de Deus e o mal vem do maligno. Deus tem para você o que é bom. Em meio ao caos do mundo, o bem de Deus vai fluir na sua vida, quando você crê na palavra, porque você é o que a Bíblia diz que você é em Cristo. Ele é a videira, você é um ramo. Todo ramo que nele dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Amém? Se você permanecer na videira, e as palavras dele permanecerem em você, você vai pedir o que você quiser, e vai ser feito. E vai ser feito, irmãos. Porque o bem de Deus vai estar operando em você. Você vai ver coisas extraordinárias acontecendo através de você. Você vai ver o diabo, irmãos, fugindo de você. Olha para o chão, diga diabo. Olha para o chão, diga diabo. Desgraçado é você, que não participa disto. Irmãos, Deus tem um banquete para você. Deus tem um banquete para você, onde a bondade e a misericórdia do Senhor te segue por todos os dias da sua vida. Bondade e misericórdia, bondade e misericórdia. Isso vai encher você. Isso vai firmar os seus passos. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. É assim que você vai ver, irmãos. Aleluia. Paulo estava falando, eu creio que foi Paulo que escreveu, tá bom, mas se você não crê que é a palavra de Deus, tá bom, tá bom. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente nas palavras da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os 14, né? Mas o alimento sólido é para os aqueles que pela prática têm as suas faculdades bem exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. Quantos querem o bem na sua vida? Mesmo em meio ao mal que está no mundo. Tem um versículo que a igreja evangélica gosta, sabe de cor. O mundo jaz no maligno. Mas, irmãos, isso é a parte B do versículo. Mas a parte A do versículo é: você jaz no benigno. Diga, o mundo jaz no maligno, mas a igreja jaz no benigno. Irmãos, o bem que está fluindo em você é maior do que o mal que está operando nesse mundo. O mal que aprisiona nesse mundo não vai prender você. O mal que corrompe esse mundo não vai corromper você. Porque o bem de Deus é maior que está em você. Para isso, irmãos, nós temos que nos alimentar, para nós ficarmos cheios de esperança. Cheios de esperança. Irmãos, vai ser impossível você ler a Bíblia com entendimento, o outro te assistindo, abrindo a palavra, mostrando Cristo em todas as páginas da Bíblia, você vendo Cristo. Diga, ele foi subindo. Diga, Cristo foi subindo como um renovo em uma terra seca. Aí Isaías diz para os judeus: e olhando nós para ele, beleza alguma víamos para que o desejássemos. Desde a queda do homem, ele foi surgindo como um renovo em uma terra seca. Tudo apontava para ele, tudo apontava para Cristo, tudo apontava para Cristo. Mas finalmente ele vem neste corpo de carne e manifesta a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Manifestou quem era Deus, manifestou o que era o homem em comunhão com Deus podia fazer sobre essa terra. Diga, o verbo
se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito, do Pai, cheio de graça e verdade. Mas ele não era unigênito. Ele sempre era, ele sempre foi. Ele existia com Deus de eternidade em eternidade, mas ele teve que se fazer homem para nos tirar daquela condição que o pecado nos tinha colocado. E manifestou a glória do unigênito do Pai. Mas agora, irmãos, bem pertinho de Jesus sair, ele disse: Pai, glorifica o teu nome. E o Senhor disse: eu já o glorifiquei, mas outra vez vou glorificar. Irmãos, esse outra vez vou glorificar, houve uma explosão. A multidão não sabia se foi um anjo que estava falando ou um trovão. Mas Jesus disse: essa voz não veio por mim, esta voz veio por causa de vocês. Agora, o príncipe deste mundo vai ser expulso. Agora, o príncipe deste mundo vai perder o seu domínio. Porque quando eu for levantado da terra, eu vou atrair todos a mim. Você está atraído a Ele, irmãos. Em espírito você está com Ele agora. E o outro está aqui. Nós vamos viver essa realidade. Mas nós vamos viver essa realidade por nos alimentarmos da palavra. Então, vamos terminar com Romanos, capítulo 15. Eu creio que é o versículo 4. Porque Cristo, Ele não se agradou a si mesmo, mas agradou aquele. Amém? Ele disse: as injúrias dos que te injuriaram. Isso é o 3. Vamos ler o 3 logo. Versículo 3. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito: as injúrias dos que te injuriaram caíram todas sobre mim. Em toda a Bíblia, irmãos, você vai ver a queda do povo, o fracasso do povo, o pecado do povo. E a dissolução do pecado, a destruição, aquilo que o diabo faz. Mas a redenção apontando para Cristo. As injúrias da humanidade todas caíram sobre Jesus. Amém? Caíram sobre Ele. Diga: o castigo que me traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? O castigo que traz a paz a você estava sobre Jesus, e pelas pisaduras dele você foi sarado. Então, versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Para quê? Pela paciência. Diga: pela paciência. E pelas consolações. Amém. Eu gosto da minha versão: vindo das Escrituras, tenhamos esperança. Amém. Quando você for ler, quando você buscar essa palavra todo dia, se alimentar dessa palavra. É bom estar aqui na igreja, é bom você ser estimulado aqui, irmãos, mas você não pode viver sem essa palavra. Só terminando, irmãos. A multidão queria fazer de Jesus rei, porque tinha comido pão fácil lá no deserto. E agora estava fazendo qualquer negócio para ir atrás de Jesus. Mas Jesus disse: vocês estão me procurando, não porque vocês viram o sinal, mas porque comeram o pão e vos saciaram. Não foi assim? Vocês comeram o pão, agora querem comer mais pão. Comer pão de graça. Mas Jesus já tinha dito lá no deserto ao diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Diga: toda a palavra que procede da boca de Deus. Quantos vão se alimentar de toda a palavra?
Você não vai se alimentar do que é mais palatável, não. Você vai comer todo. Aí você vai ver tudo se ajustando. Então, amém? Porque tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para quê? Pelas consolações e pela paciência, vindo das Escrituras, tenhamos esperança. Tenhamos esperança. Diga: Cristo em mim, a esperança da glória. Diga: Cristo em mim, a esperança da glória. Vamos terminar com 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4 e 6 e 13. Para nós sairmos daqui com fé, irmãos. Amém. Diga: mas se o nosso evangelho está encoberto, é nos que se perde que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É assim? O diabo tem cegado o entendimento dos incrédulos, mas aqui não está incrédulos, irmão, aqui está crente. Quando você lê, você vai ver a glória desse evangelho. E aí? Vai acontecer, irmãos, que você não vai sair se anunciando a você mesmo. Versículo 5. Porque nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo como Senhor, e a nós como vossos servos por amor de Jesus. Por quê? Versículo 6. Eu estou animado, irmão, com esse negócio de ser crente. Diga cachorro late. Diga comigo: cachorro late. Gato mia. E crente crê na palavra de Deus. Quantos creem na palavra de Deus? Versículo 6. Diga: porque o Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz. Amém. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Ele mesmo resplandeceu. Resplandeceu? É. Em nosso coração. Diga: para a iluminação do conhecimento da sua glória na face de Jesus. Oh, irmãos, como eu queria ficar no 7. Em tudo atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Abatidos, porém não destruídos. Perseguidos, mas não alcançados. Versículo 13, vamos terminar no 13. Por quê? Por quê? Diga: tendo. Diga: tendo. Tendo. Quantos tem aqui? Tendo o mesmo espírito da fé, conforme está escrito: crie, por isso falei. Nós cremos, por isso nós falamos. Diga: nós cremos. Diga: nós cremos. Nós cremos. E por isso falamos. O que é que você vai falar? Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em mim, a esperança da glória. Como vai ser amanhã? Mais glória. Como vai ser hoje? Mais glória. Amanhã vai ficar mais claro, mais seguro, mais empolgante.